A essência se encontra engarrafada no ego. Ego é condicionamento, essência, consciência é liberdade. De alguma forma, inconscientemente, estamos condicionados sobre esta ou aquela condição psicológica. Então o ego, ele condiciona a vida, ele condiciona a liberdade. Muitas vezes, para vivermos em algum tipo de ambiente, nós temos que estar lá sobre esta ou aquela medida, sobre essa ou aquela condição. Nós temos normas, nós temos regras na vida, nós temos um condicionamento social, um condicionamento psíquico. Nós precisamos inconscientemente de uma validação social, uma validação pelo ponto de vista alheio. Então são várias formas de condicionamentos. E um dos nossos condicionamentos é o condicionamento egóico, o condicionamento psicológico. A nossa essência, ela está dividida em fragmentos. Nós somos seres fragmentários. Nós somos um tipo de ser que na nossa psicologia subjetiva nós temos um fragmento para a expressão do amor, um outro fragmento para a expressão do ódio, um outro fragmento para a expressão da disciplina profissional, um outro fragmento para a inteligência financeira, um outro fragmento para a expressão da alegria, um outro fragmento para a expressão da nossa inteligência, um outro fragmento para a expressão da nossa comunicação e mediante a sociedade. Então nós somos um tipo de ser dividido em fragmentos. Esses fragmentos psicológicos, essa nossa essência, ela pode estar simplesmente dispersa em seu conjunto de virtudes e valores, ou então essa nossa essência interior, ela também pode estar fragmentada em alguns vícios e defeitos que aqui nós vamos chamar de ego. Então imagine que em alguns dos nossos hábitos diários, em alguns dos nossos hábitos de vida, nós estamos atuando sobre o condicionamento do vício, sobre o condicionamento da conduta errante, de uma conduta equivocada para com si mesmo e para com a vida. Imagine que você tenha um ego do desejo da língua que pode se resultar na gula, e esse ego que gosta de desfrutar sabores está fazendo com que você traia a sua dieta e o seu propósito de vida saudável. Isso pode estar acontecendo em seu interior. Imagine que o seu ego está fazendo você ter um péssimo hábito alimentar porque você está condicionada a talvez um paladar de adolescente ou um paladar infantil. E aí esse desfrute pelo desejo desse paladar adolescente está fazendo com que você caia no erro. Não é inteligente, não é saudável que isso aconteça. E aí, por que você não consegue transpassar esse hábito? Por que você não consegue superar esse erro da sua vida? O que está acontecendo? O seu ego, ele está sendo superior à sua virtude. Muitas vezes nos hábitos alimentares, a pessoa sabe que aquele tipo de alimento faz mal para a saúde, sabe que aquele tipo de alimento, aquele tipo de consumo pode gerar algum tipo de debilidade ou doença no futuro. E mesmo sabendo que aquilo é um hábito nocivo, ela não consegue transformar, porque a essência dela está atuando de acordo com o condicionamento. E esse condicionamento ele pode se dar de várias formas. Então o ego é uma luz. E essa luz, ela está enfrascada, ela está condicionada. Ela está condicionada sobre este ou aquele ato. Então existem egos que podem estar condicionados na sexualidade, na força sexual, na expressão da reprodução. Existem pessoas que em seus condicionamentos sexuais elas querem cair na promiscuidade e pode ser que isso não faça tão bem para a saúde física, psicológica.
Física porque pode gerar doença, pode gerar algum trauma, pode gerar algum tipo de lesão. Algumas doenças são irreparáveis. Psicológica porque a pessoa está sempre nessa preocupação, inconscientemente, em algum lado dela, ela tem esse medo, tanto da gravidez indesejada e tanto da doença. Só como um exemplo, pode ser que essas pessoas que estejam na incessante busca sexual também estejam mais ou menos sem paz na vida, deslocando longas distâncias em troca de aventuras. E pode ser que esse seja um hábito que ele até pode ter um prazer no imediato, mas no longo prazo ele não é tão saudável assim, pode até virar a ser uma roleta russa. E aí nós precisamos de ter consciência. Por que muitas vezes o instinto sexual ele é mais forte do que a boa conduta? Com consciência, a pessoa pode ter um parceiro afetivo, ela pode viver tudo com esse parceiro afetivo, com sexo seguro, saudável, com mais controle, com mais consciência. Controle que eu falo na fertilidade, na natalidade, enfim. E aí a pessoa pode se precaver de inúmeras doenças e viver coisas profundas, saudáveis, apaixonantes, cheias de amor, cheias de romance, cheia de experiências do lado de quem confia, do lado de quem pode construir, do lado de uma pessoa que você pode abaixar sua guarda e abrir o coração para ela, ser quem que você é, se expressando na sua beleza. E aí por que a pessoa muitas vezes ela sabe que aquela aventura pode ser danosa para a eternidade dela, e ela está naquela aventura porque o ego é mais forte do que a consciência, porque a consciência sabe qual que é o melhor caminho. Então nós precisamos de trabalhar esse descondicionamento, nós precisamos de tirar a consciência do ego, nós precisamos de sublimar a consciência. A consciência ela tem que se elevar, ela tem que sair desse condicionamento, existe um trabalho psicológico para isso. Às vezes a pessoa ela tem o ego da ira, e aí naquele ego da ira ela é explosiva, perde muitas oportunidades na vida, fecha muitas portas. A ira tranca a rua, a ira fere corações, destrói nações e multidões, chega até a matar. E às vezes a pessoa ela se perde pela ira, sabendo que a paciência é o melhor caminho. Ela sabe que se ela perder a cabeça com o cliente nunca mais volta. Ela sabe que se ela ofender uma pessoa, essa pessoa ofendida ela nunca mais retorna. E aí tem esse processo. E aí nós precisamos de ter consciência, uma consciência sublime, para a gente conseguir extrair paciência da ira, todo esse momento de impaciência, de estresse, ter o autocontrole. E nós sabemos que uma pessoa que se autocontrola, ela tem mais chances, melhores oportunidades. Uma pessoa paciente, ela consegue contemplar melhor a situação e tomar decisões mais sóbrias, enquanto que as pessoas de cabeça quente acabam tomando decisões equivocadas e se autolesando pela vida, pela existência, pelo destino, sem contar o sentimento que sente. E aí será o que é melhor, qual que é a melhor escolha, sermos pacientes, equilibrados, não deixarmos nos alterar por nada que está acontecendo à nossa volta, ou perder a cabeça por qualquer coisa, sair explodindo e ofendendo. Por que uma pessoa que tem a tendência de ser irada, ela está sempre caindo no mesmo erro, sempre sabendo que aquele erro traz danos para a vida dela? O que acontece com ela? É o ego. Ela está condicionada, ela está presa, engarrafada naquele condicionamento. Então imagine que esse ego ele é uma garrafa que está envolvendo o fragmento da luz da sua Sofia, o fragmento da luz da sua consciência, o fragmento da luz da sua essência. A sua essência pura, ela está fragmentada nos egos e você precisa de alguma forma descondicioná-la. Essa essência, essa criança ferida, ela fica presa, atada sobre esse condicionamento. Em algum momento da nossa existência, a nossa criança bela e pura, ela foi ferida. Na ferida ela quis se defender, nessa defesa ela quis se atacar. De alguma forma ela está sempre atacando e defendendo, é inconsciente esse padrão. O ego é padrão reativo, é padrão semelhante de repetição. E aí muitas vezes estamos caindo nos mesmos erros, nós estamos engarrafados nos mesmos frascos,
E aí imagina que essa essência ela é uma luz, e essa luz vai e recebe uma garrafa fumê. E aí o ego está engarrafando a nossa essência. E a nossa essência, que é a luz pura, agora ela atua de acordo com o engarrafamento. Então, se a luz é branca, mas a garrafa é fumê, agora a luz sai da garrafa fumê. Então essa nossa força de vida, essa nossa inteligência pessoal, ela quando ela está ferida, ela fica nesse condicionamento psicológico expressando o ego. E o ego está tentando recompensar a dor, porém de forma instintiva, reativa e inconsciente. E nós precisamos de liberar a nossa essência espiritual do ego. Nós precisamos de sair desta ou daquela condição. Nós precisamos de ir abandonando os condicionamentos psicológicos, a fim de elevar o nosso valor, de transmutar o nosso valor, de sublimar o nosso valor, a fim de sermos melhores a cada momento e a cada instante, a fim de sermos livres dos nossos passados, a fim de sermos livres dos nossos anseios, dos nossos desejos em vãos. Nós precisamos de retirar a nossa essência do ego. Nós precisamos de sair deste condicionamento. Tem pessoa que está num condicionamento que, se ela não ter algum tipo de posse, ela não pode pertencer a este ou aquele grupo. Então tem pessoas que atualmente consomem ícones de consumo, né? Ela quer ter o símbolo da maçã mordida, né? O pecado original. Ela quer ter o símbolo daquela empresa de carro para ela poder pertencer àquele grupo desta ou daquela classe social. E o mesmo acontece, às vezes uma pessoa ela é muito tilelê, ela tem que andar naquele estilo de roupa para que ela possa pertencer a esse grupo social. Então, nós estamos atuando muitas vezes condicionados ao nosso ego. Esse ego é engarrafamento, a essência é pura, ela é livre e ela precisa de se desengarrafar, ela precisa de se sublimar em seu valor, ela precisa de expandir. Então, de alguma forma, nós, espírito, nós, consciência, nós precisamos realizar um trabalho psicológico que é de tomar a consciência do ego. Então nós vamos pegar guti e nós vamos tomar essa consciência do ego para nós. A nossa consciência ela está enfrascada no ego. Cada fragrância dessa consciência recebe um frasco. Um dos frascos é a soberba, o outro dos frascos é a preguiça, o outro dos frascos é a inveja, o outro dos frascos é o apego, o outro é a aversão, o outro... E assim nós precisamos de ter essa consciência de ir reorganizando os fragmentos de Sofia. Nós precisamos de ir tomando a consciência do ego, nós precisamos de ir trabalhando essa libertação dentro de nós. E aí nós vamos trabalhando isso, fazendo uma revisão psicológica. Em algum momento da nossa existência, se você quiser transcender o seu nível de consciência atual, você precisa de fazer um trabalho de revisão psicológica. Uma parte dessa revisão ela está encoberta pelas dores e as lamúrias do passado. Esse é o ponto negativo da sua psicologia. Algum dia da sua eternidade você precisa de enfrentar esse ponto negativo da sua psicologia subjetiva. Você precisa de estudar estas suas dores, esses seus egos. E à medida que você for estudando esse ego, você precisa de aplicar a técnica do desdobramento psicológico sem se identificar com essas mazelas, né? E nessa técnica do desdobramento psicológico, você precisa de ir solvendo essa densidade psicológica, essa densidade que muitas vezes ela é a causa da tensão. E aí precisa desse trabalho de consciência para você ir relaxando essas tensões, aliviando esses bloqueios. Toda tensão vai gerar um bloqueio psicológico. Em toda tensão tem um engarrafamento psicológico. Em toda tensão tem uma memória e uma reatividade do passado. E aí, se essa tensão for muito dura, for muito densa, ela gera trauma.
se ela for muito sólida, essa dureza da vida, essa pedra que solidifica também na nossa psicologia, né? Existem pessoas que estão repetindo os dramas traumáticos do passado recorrentemente. É incrível. A pessoa está com 70 anos e ela fala que o problema dela foi por causa da infância dela, ou que a mãe ou que o pai fez isso ou que aquilo. E ela está guardando essa dor do passado, que muitas vezes foi uma bronca necessária que desencadeou um gatilho. Esse gatilho ele está recorrendo, ele está repetido em cada momento semelhante e a pessoa está condicionada a esse passado, achando que esse passado é o presente. Ela está presa numa gaiola psicológica sem se perceber que ela está lá. E aí existe esse trabalho. Nós temos que fazer um estudo da recorrência desse engarrafamento. Nós temos que fazer um estudo da repetição desse engarrafamento ao longo da existência. Isso é um trabalho que só a sobriedade pode fazer. O trabalho de revisão psicológica ele só pode ser feito pelo estado da consciência desperta. Ele deve ser feito pelo estado do aqui e agora, livre do julgamento e livre da condenação, livre do conceito e livre do apontamento, livre do falso ego. Tome cuidado para que não ocorra de um ego estudar o outro ego. Tem pessoa que para estudar o ego e começa a julgar o ego, é um ego falando mal de outro ego. Então tenha consciência que é só a consciência que pode trabalhar sobre o ego. Esse trabalho de desengarrafamento, esse trabalho de sublimação, esse trabalho onde que você vai roubar o fogo do diabo, né? Esse trabalho você vai extrair o belo lá do feio. Você vai conseguir extrair a sua essência lá do seu defeito psicológico, porque todo defeito é o efeito de um feito mal feito. E quando esse defeito fica desfeito, ele se torna perfeito. Então, dentro de todo defeito tem um D de Deus. Dentro de todo ego, dentro de todo engarrafamento, tem uma fagulha de consciência. Então, quando você se perceber que você está preso em um desses engarrafamentos psicológicos, seja ele a ira, a cobiça, a inveja, a luxúria, a preguiça, a gula, a avareza e esses tantos de defeitos aí que são infinitos, que existem na psicologia humana, toda vez que você se perceber que você está em um desses causadores da dor do seu destino, porque quem causa a dor é o ego. Uma pessoa ela pode estar irada, ela briga com a outra, ela pode até vencer a batalha, mas na verdade ela dentro dela ela está derrotada, ela feriu outra alma, e ela tem que ficar mentindo para si mesma para tentar se afirmar forte. E aí isso causa dor. E aí essa dor gera uma descompensa no interior psicológico, essa descompensa vai trazer desarmonia. Então de alguma forma nós precisamos de cessar o ego, nós precisamos de entender que esse ego ele está condicionado, né? Ele é o condicionador da nossa essência, a essência está condicionada ao ego e nós precisamos de fazer esse milagre do gênio sair dessa garrafa. Então nós precisamos de trabalhar sobre esse engarrafamento psicológico para que o nosso gênio puro, para que a nossa inteligência pura, para que a percepção das coisas como elas são, possa se expressar em nossa verdade. E esse estado se chama sobriedade. Então o trabalho de sobriedade psicológica, esse trabalho de discernimento, né? É um discernimento que você vai dentro do seu mundo subjetivo e você vai estudar a sua subjetividade a fim de encontrar os seus defeitos psicológicos. Esses defeitos psicológicos, eles têm que ser vistos de frente. Você tem que olhar o seu ego cara a cara, de forma sóbria, lúcida, como um observador neutro. Contemplando esse ego cara a cara, você precisa de discerni-lo, você precisa de estudá-lo, observar de que ele é feito, há quanto tempo esse ego está presente na sua psicologia subjetiva. Tem quanto tempo que ele está se expressando? Será que há algumas vidas? Como que esse ego atua nessa recorrência da vida? Como que ele se expressa nesse ciclo de repetição de causa e de efeito? Todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. E aí vá mudando a mecânica desse ego, vai mudando a inércia desse ego. Esse é um trabalho psicológico, só você pode fazer por você mesmo. Não tem como uma pessoa entrar dentro da outra e modificar a estrutura psicológica do ego.
Então, no estado de relaxamento, de meditação profunda, de entrega, de contemplador, né? Você vai contemplar como observador neutro, sendo muito sóbrio, identificando esse elemento psicológico, vai solvendo esse elemento psicológico, vai dissipando esse elemento psicológico, vai estudando esse elemento psicológico. E no estudo, nesse estudo de autoanálise e de autoconsciência, quando você vai tomando consciência do ego, o ego ele vai se sublimando em valor. Você consegue curar a sua criança ferida. Essa é uma das formas de você curar o seu trauma do passado. Você precisa de sair das garras do passado e você tem que ressignificá-lo, você tem que estudá-lo. Você tem que entender que essa pedra bruta da sua vida é a matéria-prima da sua grande obra. E é isso. Desengarrafe o ego. Tome a consciência do ego, toma guti-guti, toma consciência, toma de tomar a consciência do ego, roube o fogo do diabo. E lembre dos alquimistas que diziam, queime os livros e branqueie o Platão. Perfeito? O latão. Branqueie o latão, que é o metal mais bruto. Então é isso, fujam das teorias e vá para a prática. Mate, elimine, dissolva, desengarrafe, né, o seu ego, mate o seu ego, destrua o seu ego de alguma forma, solva ele como nuvens se solvem no céu, faça com que ele se desfaça, faça com que ele deixe de acontecer, abandone as misérias do passado, abandone as preocupações com o futuro e viva o melhor presente que Deus te deu, que é esse presente do agora. Tamo junto.